Olá, eu sou otorrino Milene Bissoli e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre sinusite crônica. Nós, especialistas, definimos sinusite crônica por aquele paciente que tem os sintomas de sinusite por mais de 3 meses sem ficar assintomático em nenhum momento. Ou seja, para a gente definir como sinusite crônica, a pessoa precisa ter sempre alguma queixa nasal, tá? Nasal, mas sinusite não é dor de cabeça? Na verdade, a dor de cabeça é um dos critérios para sinusite, mas não é o mais importante. O termo médico para sinusite é rinocinusite, para nos lembrar que sempre que a gente tem uma doença sinusal, a gente tem um acometimento nasal também, tá? E como que é esse acometimento nasal? Bom, ele é ou uma obstrução nasal ou um catarro, tá? E aí pode ser um catarro que a pessoa coloca o catarro para fora, mas também pode ser aquele catarro que a gente chama de gotejamento posterior, né? Que a pessoa tá sempre engolindo um catarro, tá? Então a gente precisa ter pelo menos um desses sintomas para a gente falar que a pessoa tem um quadro de rinocinusite. E aí, além disso, a gente pode incluir a tosse, a gente pode incluir a dor de cabeça, a gente pode incluir um cansaço crônico, tá? Que a sinusite, ela realmente pode ser responsável pelos sintomas de fadiga crônica, tá? Mas sempre que a gente fala de sinusite crônica, a gente está falando de uma rinocinusite, de um sintoma persistente por mais de 3 meses. Então, algumas pessoas que procuram o otorrino por acharem que tem sinusite crônica, na verdade, elas têm sinusites agudas de repetição, tá? E isso é importante a gente diferenciar porque a taxa de sucesso com o tratamento é um pouco diferente, tá? Então, a pessoa que tem uma rinocinusite crônica, ou seja, ela tem uma inflamação da mucosa nasal e paranasal persistente, essa pessoa, ela tem a gente tem que olhar para ela de uma maneira diferente daquela pessoa que sempre que fica gripada evolui para uma sinusite, tá? Então, o tratamento ele precisa ser individualizado nesses casos. Falando particularmente da sinusite crônica, a gente está falando de uma inflamação constante, tá? Na mucosa nasal e paranasal. Então, isso é uma característica da pessoa, tá? Isso a gente consegue controlar de diversas formas, tá? Então, tem pacientes que vão ficar controlados da sinusite crônica apenas com lavagem nasal, tem gente que vai precisar de lavagem nasal e de medicamento, tem gente que vai precisar de lavagem nasal, medicamento e cirurgia, tem gente que vai precisar de lavagem nasal, medicamento, cirurgia e outras medicações no pós-operatório, tá? Então, a gente tá falando de uma doença crônica e a gente tem que encarar a sinusite crônica como uma doença crônica mesmo, né? Como a gente encara uma hipertensão, uma diabetes, que são condições que a gente precisa acompanhar sempre, tá? A gente consegue um bom controle com o tratamento, tá? Na maioria dos casos, mas existem casos que realmente são mais difíceis de tratar, o que não significa que sejam impossíveis, né? Então, assim, sempre há uma esperança e sempre tem alguma coisa nova sendo lançada, sempre tem estudos novos sendo lançados, sempre tem possibilidades terapêuticas diferentes, mas para cada caso é preciso avaliar o que tá acontecendo com aquela pessoa, né? Se é uma sinusite realmente crônica, se são agudas de repetição, se tem alergia ou não envolvida no processo, tá? Se tem uma questão anatômica muito importante, por exemplo, sei lá, tem um desvio de septo ou tem, de repente, uma concha média bolhosa, que são termos mais técnicos, né? Mas que a gente consegue identificar tanto num exame de nasofibrolaringoscopia ou numa tomografia da face, que também nos guiam aí pensando em tratamento cirúrgico ou tratamento clínico.